Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Alexandre, eu sou professor de História, formado em jornalismo também, e hoje vim fazer uma leitura compartilhada aqui com vocês de um texto bem interessante que trata desse tema, né, que é sempre presente em sala de aula. Muitas vezes, quando eu estou na aula de História e vou falar sobre o período da escravidão, alguns alunos me perguntam, né, afinal, os negros não escravizaram outros negros? Então, qual que é a diferença aí, né, desse tipo de escravidão? Ou, às vezes falam que o racismo vem do próprio negro, porque também escravizou outros negros e tudo mais. Então, esse texto aí é bem interessante sobre essas questões. O texto foi do dia 7 de março, né? É escrito pela Caroline Nunes, edição de Elias Santana Malê, ilustração Dora Lia. Afinal, os negros escravizavam outros negros? Várias problemáticas estão inseridas nesse discurso, dentre elas a deslegitimação das estruturas de poder político e social dos povos pretos, que não se viam como iguais, mas foram classificados assim pelo colonizador. Em muitas ocasiões, o senso comum e o racismo estrutural são fatores que disseminam a desinformação sobre a história afrodiaspórica. Isso ocorre principalmente quando o assunto em pauta é o período de escravização sofrido pelo povo preto por tantos anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, em uma entrevista para o programa Roda Viva em 2018, afirmou que negros escravizavam outros negros, e essa afirmação não parte somente dele. Muitas publicações que abordam a temática trazem um questionamento à tona em comentários de rodapé feito pelos mais diversos cidadãos brasileiros. Mas será mesmo que os negros escravizavam outros negros? Na verdade, não é bem assim. Segundo o historiador Guilherme Oliveira, mestrando em História Social da África, educador, pesquisador de relações de poder nas sociedades da África Central no século XVII e membro do coletivo Historiadores Negros, afirmar que negros escravizavam outros negros carrega diversas problemáticas intrínsecas. De acordo com o especialista, há uma desumanização das experiências africanas, o que acaba por generalizar sociedades, títulos políticos e hierarquias sociais da diversidade da África, fato que já não ocorre em contexto eurocêntrico. Isso é verdade, pessoal. Isso se trata de uma desumanização, né? Porque você desconsidera a questão cultural que tinha entre os povos da África, né? A diversidade que tinha entre esses povos e o contexto histórico da época, né? Que realmente havia a escravização, mas era de um povo sobre outro povo, por meio de guerras e tudo mais, e não uma escravização no sentido que as pessoas eram tratadas como mercadorias, como foi a escravidão moderna, né? Continuando aqui. Por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente aprende que os alemães lutaram contra os franceses e ingleses. A gente não aprende que os brancos mataram outros brancos, salienta ele. Agora, quando nós falamos das experiências históricas africanas, a gente fica nesse discurso raso de que os negros mataram negros, os negros escravizaram outros negros. Não se fala que existiam relações de poder e disputas políticas de domínio sobre pessoas e sobre territórios completa. Além disso, Guilherme avalia que o povo preto africano não se identificava como iguais na época, devido à diversidade cultural, religiosa e política dos povos, que é o que eu falei ali atrás. Ou seja, essas pessoas, por mais que habitassem o mesmo continente, não se enxergavam em uma mesma posição de poder. E aí vale lembrar, pessoal, essas pessoas habitavam o mesmo continente, não um país, tá? Porque, por incrível que pareça, quando eu vou começar a falar de África na escola, no Fundamental 2, muitas vezes eu pergunto, né? Pessoal, a África é um país, um estado ou um continente? A maioria de todas as turmas das escolas públicas que eu passei fala que responde que a África é um país, né? Então, o pessoal ainda até hoje enxerga a África como se fosse uma coisa só, com um povo só, e não enxerga a diversidade, né? Que na verdade é um continente com mais de 50 países
e muita diversidade cultural. Continuando aqui. Existia, sim, uma relação de dominação entre aqueles que detinham o poder político e a autoridade política e militar, e aqueles que não tinham nenhum tipo de autoridade. É uma hierarquia social que perpassa a ideia de que negros escravizavam outros negros, eram povos que tinham autoridade em exercer poder nas pessoas que estavam abaixo dessa hierarquia social, explica o historiador. Então, não existe negros escravizando negros, negros matando negros. São grupos políticos sociais distintos que fazem redes de dominação e poder e se estabelecem a partir dessas hierarquias, tal qual a branquitude tanto fez, ressalta. É isso, gente. Esse exemplo que ele deu é muito interessante, né? Ninguém fala que na Primeira Guerra Mundial, brancos mataram brancos, porque não faz sentido, né? Porque os brancos, geralmente a gente enxerga como povos diferentes, né? Por conta das diferenças entre as nações e tudo mais. E por que que com os africanos a gente tem que tratar dessa forma, né? Como se todos fossem um povo só. Continuando aqui, a conversa se espalhou e foi até Palmares. Segundo Guilherme Oliveira, a história de que negros escravizaram outros negros se perpetuou na sociedade a partir de um processo da diáspora que desumanizou e criminalizou as identidades africanas no período da retirada de milhões de pessoas de suas respectivas pátrias. Vieram para as Américas povos de diferentes identidades, idiomas e regiões, e essas pessoas não foram mais vistas como pessoas pela diáspora, eram vistas como coisas, como peças e mercadorias, como africanos apenas, enfatiza. Mesmo com esse processo de sequestro invadindo os povos pretos de maneira violenta, vieram para o Brasil e para outros países pessoas de alta posição de poder, reis, líderes religiosos, etc., o que não era interessante para o colonizador saber. O resultado, portanto, foi a generalização dessas pessoas como somente coisas, o que deu margem para o senso comum dizer o que quisesse a respeito delas. Essa experiência acaba ao longo do tempo criando essa ideia de que negros escravizavam outros negros, porque na África era todo mundo um bando de negro pelado, incivilizado, sem cultura, e que passavam a vender eles mesmos. Aí vem a ideia de não vamos falar de escravidão, advinda da República, que contribui para a retirada da humanidade dessas pessoas, contextualiza. Guilherme pontua que essa conversa é prejudicial por três motivos principais. O primeiro é o impedimento de enxergar a história e a cultura africana e afro-brasileira com uma complexidade maior, com profundidade. Haviam escravizados de Serra Leoa, da Nigéria, do Benin, mas todos são colocados apenas como negros africanos, desconsiderando suas particularidades e complexidades aqui na diáspora, diz. Aquilo que eu tinha falado, né, pessoal? Infelizmente, até hoje isso procede, mas por conta de nosso ensino também ter sido bem eurocentrista, né, até pouco tempo atrás. Mas, nos últimos anos, se a gente pega os livros didáticos, os materiais das escolas públicas, deu uma boa melhorada, na minha opinião. A aula de história de hoje já é uma aula que a gente traz muito mais o senso crítico e não enxerga a história somente como uma história contada pelos vencedores, né, entre aspas, pelos grandes líderes, reis, generais e tudo mais. Hoje o aluno de sexto e sétimo ano já entende que todos nós somos sujeitos históricos também e não só essas pessoas ditas importantes. Então, é algo que tem melhorado, mas ainda que falta muito para a gente resolver, né? O segundo ponto do qual é prejudicial dizer que negros escravizavam outros negros é a deslegitimação das figuras simbólicas negras, importantes para a história afro-brasileira, como o Zumbi dos Palmares, acusado de subjugar seus irmãos. Nós temos monumentos, ruas, estátuas e diversas coisas que exaltam as figuras brancas. Aí, quando temos um representante negro com relevância, ele é invalidado por esse discurso raso, ressalta. Até aqui em São Paulo, né, a gente teve um exemplo que saiu no noticiário hoje.
no qual o governador Tarcísio ele resolveu renomear uma estação de Paulo Freire para Fernão Dias, né? Paulo Freire, que é o nosso patrono aí da educação, uma figura pública importantíssima do país, né, que deixou seu legado para todos os educadores e educandos, para colocar um bandeirante, né? E aí a gente nem precisa falar mais nada. É um exemplo vivo aí do que a gente acabou de falar. O terceiro e último ponto prejudicial, destacado por Guilherme Oliveira, é a reparação histórica. Segundo ele, as pessoas brancas, conservadoras e mal-intencionadas se utilizam desse discurso de que os negros escravizaram outros negros para culpabilizar os povos pretos pela escravidão. Abre aspas. Logo, eles afirmam que não há legitimidade na comunidade negra para exigir cotas raciais ou qualquer outra política pública de reparação histórica. É um argumento covarde que não tem nenhuma base histórica para tentar deslegitimar as lutas e as pautas do movimento negro. Fecha aspas. Completa. O mestre mandou, o povo obedece. A nossa sociedade é marcada por modelos coloniais, o que faz com que ela tenda a produzir e naturalizar o discurso do colonizador como correto. Logo, dizer que negros escravizavam outros negros é uma forma de repetir o discurso do colonizador até os dias atuais, diz o professor e historiador da Estácio São Paulo, Rodrigo Rainha. Como exemplo disso, o docente explica que todas as falas do colonizador passam a ser enxergadas como a verdade absoluta na sociedade, seja o padrão estético de beleza, a maneira diferente que corpos negros e brancos são tratados e os privilégios adquiridos por cada grupo social no Brasil. Então, quando você cria essas modelagens desse passado de naturalização, da diminuição do outro à condição de objeto, a naturalização da exploração desse trabalho, criando uma posse desses corpos e trabalhando a ideia de negação dessas identidades como algo bizarro, estranho, essa autonomia só pode ser recuperada a partir de muitos movimentos identitários, que sempre existiram, avalia Rodrigo Rainha. Para o professor, existiam, sim, estratégias de dominação, que é a disputa de grupos, algo bastante diferente do que era a escravidão de povos pretos. Assim, para ele, o impacto na sociedade é, principalmente, notado como os negros são enxergados até hoje, como as falas de "a negra até que é bonita" ou "o preto até que é inteligente". Quem nunca, né, gente, ouviu isso daí, infelizmente. E a educação, onde fica? O professor Rodrigo Rainha enfatiza que em todas as ações sociais, o que inclui a educação, não basta não ser racista, é imperativo ser antirracista. Logo, a ideia de construir modelos de educação que sempre seja possível efetivamente restabelecer que nenhum discurso racista deve ser normalizado, faz-se imediatamente necessária. Ela existe sim enquanto movimento étnico de reconhecimento e deve restabelecer a ideia de letramento afrocentrado, rediscutir as atrocidades feitas historicamente contra as mulheres negras e como isso ainda marca nossa sociedade, pontua. Lidar com essas questões só pode funcionar de maneira viva com representatividade. Combater fortemente o racismo, ser antirracista de maneira clara, ter projetos e modelos nas escolas, garantir uma ampla representação docente de homens e mulheres negras, porque isso sim faz a diferença, salienta o educador. E essa diferença, citada por Rodrigo Rainha, foi sentida na pele de Matheus Carvalho, estudante do quinto ano do ensino fundamental da rede pública de ensino. O estudante de 11 anos recorreu a um professor negro quando se deparou com o discurso de outro docente, que afirmou veementemente que negros escravizaram outros negros. Eu estava na sala de aula e aí um moleque perguntou como o pessoal da África, que é tão grande, foi dominado. Aí o professor falou que isso só aconteceu porque os negros foram moles, se deixaram escravizar e também escravizaram seus irmãos de cor. Eu fiquei muito bravo porque não foi isso que minha mãe me ensinou e saí da sala, comenta o jovem. Ainda bem que a mãe ensinou, né? Outra coisa, mas você vê como
como isso afeta, né, a mente de um jovem, porque é uma história totalmente do ponto de vista do colonizador, né, é uma grande justificativa para algo injustificável, né? Falar que é como se a culpa é da vítima, né? A culpa são dos próprios africanos. Isso é um absurdo. Mãe, filho e professor contra o racismo. Segundo Maria Alice Carvalho, mãe de Mateus e recepcionista, no dia em que ele ouviu de um docente que os negros escravizaram outros negros, o aluno chegou muito abalado da escola. Preocupada com o que havia acontecido, Maria chamou o filho para conversar e descobriu a desinformação que estava sendo transmitida aos alunos do quinto ano. Eu fiquei indignada, porque eu tento ensinar a consciência racial para ele, coisa que eu não tive dos meus pais. São 40 pessoas em formação em uma sala de aula, para vir um professor branco e dizer que os negros foram culpados por essa violência sem par que aconteceu com o povo preto. Ele foi responsável demais, e eu fui atrás dessa história, pois é necessário ensinar o que é certo. Desabafa a mãe de Mateus. O jovem relata que pediu à sua mãe um dia antes dela ir até a direção da escola. O plano de Mateus era conversar com seu professor de projeto de vida para entender o que foi a escravidão e por que o outro professor havia dito estava errado. O João Almeida é o único professor negro que eu tenho, então pedi para ele me explicar por que não podemos dizer que negros escravizaram outros negros. Por que eu não soube dizer pro outro professor que ele estava errado? Eu sabia que era errado, mas não consegui me expressar, entende? Diz o garoto. Garoto bem inteligente aí. Aí ele me explicou tudo e disse que era direito meu e da minha mãe ir até a diretora contar o que o outro professor fez. Falou que nós poderíamos contar com ele também e que essa conversa que ele falou na sala, na verdade, foi muito racista. Foi então que eu deixei minha mãe ir na escola, relembra Mateus. O fato que ocorreu nas primeiras semanas de aula deste ano foi levado à direção por Maria Alice. Na conversa com a diretora, Mateus estava presente e explicou à gestora as razões pelas quais ficou ofendido com a fala do professor de história. Segundo a mãe de Mateus, no início a diretora hesitou se realmente foi um caso de racismo. Quando o Matheus começou a falar, ela levou na brincadeira, mas aí ele contou tudo que o professor João explicou e ela mandou chamar ele. Ficamos os três contra ela, e ela precisou tomar providências, conta Maria. O professor autor do comentário racista, quando questionado pela diretora, pediu desculpas pelo ocorrido e decidiu se retirar da escola. Maria Alice disse que nas redes sociais o docente ainda fez um post falando que agora tudo é racismo, mas que ele pedia desculpas a quem se sentiu ofendido. Eu não vou expor esse professor ou processar porque ele teve a decência de se retirar, mas que sirva de lição para ele. O que me orgulha é saber que meu filho tem uma boa referência na escola, que é o professor João, e que ele tem buscado aprender e questionar a história real do povo dele, do nosso povo, o povo preto, pondera a recepcionista. Como mudar? O historiador Guilherme Oliveira destaca que, contudo, é difícil e complexo descobrir esse imaginário social de que negros escravizavam outros negros, mas que um caminho a longo prazo para isso é investir cada vez mais em história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, para que as crianças e adolescentes possam crescer já blindadas desse senso comum. Cada vez mais, nós precisamos de professores capacitados, materiais didáticos que possam levar para as salas de aula as experiências reais dos povos africanos, de maneira que essa perspectiva que negros escravizaram outros negros possa ser desconstruída. A educação é a principal ferramenta para isso, salienta o especialista. Guilherme avalia ainda que a possibilidade de explicar historicamente o que foi a escravidão sem deslegitimar figuras importantes como foi Zumbi dos Palmares, por exemplo, é falar sobre relações de poder, organizações políticas e sociais no contexto africano. Já o historiador Rodrigo Rainha afirma que os processos de racismo estrutural só podem ser vencidos a partir da perspectiva
da consciência racial e social, e com a percepção genuína do que representa ser negro hoje e como ele era visto na época colonial e escravagista. Essas ideias devem estar em diálogo para que haja perspectiva de mudança. É fundamental reforçar aspectos para mostrar que a desigualdade não pode ser normalizada. É ressignificar a presença do negro sem o desde que. Temos que falar de representatividade, de inclusão, de direitos e possibilidades efetivas. Finaliza. É isso, gente. Fica aí a reflexão. Quem gostou, deixa aí nos comentários. E vamos tentar continuar esse bate-papo aí, esse diálogo nos comentários aí, né? Que é um tema muito relevante e importante para a gente discutir não só na sala de aula, mas também em toda a sociedade, porque é um tema que está presente, né? Com essa disseminação de fake news, com muitos sites espalhando mentiras por aí, tentando recontar a história, como, por exemplo, aquela história de que nazismo é de esquerda e etc. Isso acaba intrigando, né, a mente de muitos jovens que acabam tendo essa dúvida. Então, a gente precisa estar munido aí para conseguir respondê-los e espalhar a verdade para cada vez mais pessoas. Então é isso. Se gostou, deixa o like aí. Me segue no canal, tá? Tô começando o canal agora, espero que vocês gostem. E aos poucos vamos melhorando aí a edição e tudo mais. Mas é isso, até mais. Obrigado.